noite. Desculpa, eu tenho por hábito usar o microfone, geralmente prefiro, acho que fica melhor para todo mundo escutar. Eu sempre pergunto a Lorena, ela está me ouvindo direitinho, certinho? Tá bom. Bom, tema de hoje, tema evangélico. Sempre temas muito intensos, os temas evangélicos, nos trazendo uma responsabilidade muito grande em falar a vocês. E a grande verdade, gente, é que evangelho, por muito tempo eu acreditei que o evangelho era aqueles 4 livrinhos lá, né, que tinha na Bíblia, mas hoje eu compreendo que o evangelho, na verdade, é Jesus. A boa nova é Jesus. E os livros evangélicos que traduzem a história de Jesus são simplesmente biografias escritas posteriormente por aqueles que o acompanhavam. E a história do Evangelho, a história de Jesus, é a história de transformações morais. Paulo, austero seguidor da lei, equivocado em suas interpretações, se transforma no grande apóstolo dos gentios. Maria de Magdala, que vendia prazeres ao contato com o Mestre, cede as luzes que dele emanavam e se transforma na mensageira da vida eterna, representada pela ressurreição de Jesus. Continua seu trabalho, trabalhando pelos leprosos e, segundo algumas escrituras, né, de livros atuais, se transforma numa exímia divulgadora do Evangelho, com a palavra inflamada, com o dom de transmitir. Entre outros, Jesus não desistia de nenhum. Judas encontrou sua redenção na França da Idade Média. O Cirineu, que por acaso passava e ajudou a carregar sua cruz, também se transformou num grande seguidor do Cristo, do Evangelho. E se for citando, vamos continuando. Não esquecendo de Longinos, o soldado romano que trespassou Jesus com a lança e se tornou um fiel executor das ordens do Mestre, inclusive em nossas terras, na figura de Dom Pedro II. Então, gente, hoje nós vamos falar de uma transformação moral pouco comentada nos meios evangélicos e no meio, inclusive, espírita. A transformação moral daquele que é a pedra angular do trabalho evangélico do Cristo depois de sua morte, depois de sua desencarnação enquanto carne, que é Simão Pedro, ou São Pedro, para quem quiser preferir assim falar. Vamos falar um pouquinho da história de São Pedro. Bom, aí estão os nomes, né? Simão Pedro, em hebraico, está aquele nome ali, não consigo pronunciá-lo, em grego muito menos, né? E ele nasceu em Betsaida. Desculpa, o mapa aqui não ficou tão evidente aqui, tá, gente? Ele nasceu em Betsaida, numa data incerta, nós não temos a certeza de seu nascimento. Ele era pescador em Cafarnaum. Betsaida ficava um pouco mais a nordeste de Cafarnaum, e existem algumas ruínas que atribuem a ser de Betsaida, mas não sabemos se realmente são. Essa cidade não existe mais, esse povoado não existe mais. E ali, né, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é o Mar da Galileia, certo? Onde Jesus participava das pescarias com um grupo por ele formado. Lembrando que o Mar da Galileia é um lago de água doce, não é um lago de água salgada, formado pelo Rio Jordão. Seu nome original não era Pedro, mas era Simão, ou Shimon, como é muito comum nas terras judaicas. Shimon Peres, alguns que têm um pouquinho mais de idade, como eu, lembra do antigo presidente de Israel, né?
e é um nome muito divulgado naquela região. Mas Cristo muda o seu nome para Kefa, ou Cefas, em português, que em aramaico significa pedra, rocha, nome este que foi traduzido para o grego por Petros, ou rocha. Isso está em João, capítulo 1, versículo 42. E o início do apostolado de João, Jesus, passando pelo lago de Cafarnaum, pelo mar da Galileia, já em Cafarnaum, que é a cidade onde Pedro residia, viu dois irmãos, Simão e André. Estavam os dois a pescar. Jesus, então, olha para os dois e diz simplesmente: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram. Isso é um trecho bíblico, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Imagine Jesus em pessoa convidando a nós, mas Ele o faz, nós que não temos ouvido para ouvir. Convite arrebatador. Mas quem era Pedro? Que tipo de homem era ele? Polido, educado, gentil, amoroso? Bom, vamos ter algumas noções de quem era Pedro antes do toque de Jesus. Pedro era um discípulo que tinha fé vacilante. Isso ficou muito claro em várias passagens bíblicas, como essa do mar revolto, onde o barco quase que tombava a tempestade e Jesus descansava ao canto, e todos começaram a gritar, a chamar por ele, pedindo ajuda para Jesus, para que salvassem eles daquele momento. Jesus então se ergue e fala: homens de pouca fé. E levantando-se, fez com que o mar e as ondas se acalmassem. E eles ficaram encantados. Que tipo de homem é esse que acalma inclusive os ventos e os mares? Seguindo com o conceito da fé vacilante, os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se. Jesus andando sobre as águas, essa passagem é muito conhecida, e gritaram com medo: é um fantasma? Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, dizendo-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro foi. Desceu do barco, começou a andar, mas, na fé vacilante, Pedro duvidou de sua capacidade de andar sobre as águas e começou a afundar. Teve medo, e Jesus estendeu a mão e segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E não era só isso, gente, não era só a fé vacilante. Pedro também era um tanto quanto arrogante, até impertinente. Existe uma passagem de Irmão X, onde Jesus recebe em sua casa, na casa de Pedro, onde ele estava trabalhando, 3 publicanos. E esses 3 publicanos queriam conversar com Jesus, mas Jesus estava ocupado naquele momento. E pede a Pedro para que os recebesse. Pedro olha os 3 de cima a baixo e começa: você eu conheço, você é o fulano, você já fez isso, isso, isso contra o povo. Você também eu conheço, você é o ciclano, você também já fez isso, isso, isso contra o povo. E por último você acha que não sei o que você faz na sua vida pessoal? E começa a xingar os 3. Lembrando que os publicanos eram os funcionários do governo romano que arrecadavam impostos. Judeus contratados por Roma para colher impostos. Então eles eram mal vistos na sociedade. E Pedro começa a xingar os 3. E aí Jesus chega, olha com desaprovação para Pedro
e o acolhe os 3 que foram procurá-lo. Essa passagem não está relatada desse modo na Bíblia, mas está relatada numa mensagem de irmão X, e é chamada A Refeição com os Pecadores. Está em Mateus 9, capítulo 10, versículo 13. E aconteceu que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, que viviam tentando achar problema em Jesus, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus ensinando Pedro como se acolhia as pessoas. E Simão Pedro era agressivo. Lembremos da passagem. Esse aqui está em Mateus 26, 51 a 52. E eis que um dos que estavam com Jesus, no caso de Mateus, gente, ele não cita que era Pedro, mas João cita, e entre outros também, citam bem claro quem foi Pedro, tá? Que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, estava armado, desembainhou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Pedro, embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Onde que o Espiritismo tira essa história de ação e reação? Está no Evangelho. Na verdade, todo o Espiritismo está nos Evangelhos. Basta a gente saber olhar. Esse soldado, gente, que foi decapitado a orelha, ele tem nome, tá? Ele é citado, ele é Malco, o nome dele. E em João cita-se esse nome, Malco. E a Amélia Rodrigues, juntamente com Divaldo, né, a psicografia de Divaldo, tem uma mensagem muito bonita sobre os dois, chamada A Cruz e a Espada, e fala a história dos dois. Pedro volta a se encontrar depois com Malco, mas isso é uma história para outro momento. E Pedro também era orgulhoso, gente. Várias vezes na Bíblia nós encontramos citações de discussões entre os apóstolos, e Pedro estava no meio, discutindo quem era o maior entre eles. Qual de nós é o maior? Jesus não escolheu espíritos perfeitos para o acompanharem, escolheu espíritos imperfeitos para demonstrar o poder da transformação interior que o Evangelho poderia causar. E também, gente, a gente tem outros relatos de Pedro como sendo até tanto quanto machista, né? Quando viu Maria de Madalena dentro de sua casa conversando com Jesus, Pedro não gostou. E depois, quando Maria de Madalena, depois da passagem de Jesus, né, da sua ressurreição, quis trabalhar com eles, Pedro também não gostou muito não aceitou muito não. Então Pedro era tudo isso. Pedro era aquele que era o mais rude, talvez, dos seguidores do Cristo. E Jesus o escolheu como aquele que serviria de base para o seu apostolado. Simão, então, inicia a sua transformação moral. Jesus chega para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Mateus capítulo 16, versículos 17 a 19. A linguagem do judeu, muito figurada, muito cheia de imagens. Foi assim que Jesus se referiu a Pedro, dizendo a ele que ele seria aquele que teria que sustentar todo o colégio apostólico. A partir desse momento, dessa fala de Jesus para Pedro, que foi no capítulo 16 de Mateus, Jesus começa então a demonstrar para os discípulos, para os seus apóstolos e para aqueles que o seguiam, que a necessidade que ele teria de ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que ainda morresse,
e ressurgisse no terceiro dia, provando a imortalidade da alma. Então, qual foi esse momento onde Pedro, que já estava adentrado aos ensinamentos de Jesus, deixou que esses ensinamentos tocassem o seu interior e se transformasse no Pedro que nós conhecemos depois? Foi justamente no momento da negação do Cristo. Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse a ele que estaria com ele até a morte, Jesus disse a ele: Pedro, antes que o galo cante, antes que o dia comece, simbolicamente, na linguagem judaica, antes que o seu trabalho apostólico realmente se inicie, Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Transformação moral, reforma íntima, pressupõe autoconhecimento. Pedro se julgava capaz de enfrentar toda aquela situação, mas ainda não o era, e negou o Cristo por 3 vezes. Quando ele terminou aquele momento e o galo cantou, e ele percebeu que ele havia negado Jesus por 3 vezes, lembrou-se das palavras de Jesus e, saindo dali, chorou amargamente. Isso está descrito na Bíblia. E nas revelações psicográficas do Espiritismo, sabemos que foi um momento de intenso sofrimento para Pedro, que percebeu-se pequeno, percebeu-se ainda incapaz de seguir o Mestre até onde teria que ir. Mas o Mestre não esqueceu de Pedro, mesmo depois da sua crucificação. Foi até ele novamente, na aparição do Tiberíades, quando ele reencontrou os seus discípulos. E Jesus, depois de comer com seus discípulos, que custaram acreditar que era ele, perguntou ao Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim. Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim. Tu sabes que te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez perguntou: amas-me? Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus deu a ordem a Pedro: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacentar, gente, é conduzir ao pasto, vigiar no pasto, pastorear, ou seja, trazer as almas perdidas, as ovelhas perdidas, para o colégio apostólico, os ensinamentos evangélicos. Isso era apacentar. E aí Jesus fala para Pedro, talvez uma das frases mais profundas do Evangelho: quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará aonde tu não queiras ir. Jesus demonstrando para Pedro que segui-lo o conduziria a caminhos muito duros, muito ásperos, que naquele momento provavelmente Pedro não gostaria de ir. Isso serve para todos nós. Seguir o Cristo, pelo menos momentaneamente, enquanto na carne, às vezes nos traz dissabores, nos traz dificuldades, nos traz desilusões, nos faz ser mal vistos por aqueles que nos cercam, convivem conosco. Você vai para o centro, você vai rezar, vamos sair, vamos não sei o quê, e quantas outras coisas. Ah, não sei quem ficou bobo, está indo para lá. Tantas outras coisas a gente escuta, esquecemos daquilo ali. E Pedro cumpriu a ideia de Jesus. Pegou sua esposa, sua sogra, a sogra de Pedro aparece na Bíblia, viu, gente? Jesus a curou, levou a sogra junto e mudou-se com toda a sua família para Jerusalém, ao lado de Felipe, outro apóstolo, e suas 2 filhas.
Chegaram lá sem recurso, sem dinheiro, sem nenhuma condição, sem nenhuma posse. O grupo cristão se junta e, em respeito a Simão Pedro, compram uma propriedade. E essa propriedade, Pedro e Filipe fundaram a Casa do Caminho, a primeira casa de benemerência que se tem notícia na história do mundo, que não se limitou a falar do Evangelho. A casa do Cristo não se limita a falar do Evangelho. Lá, curavam os enfermos, acolhiam os nus, os sem-teto, os doentes, fazia de todo o trabalho no acolhimento daqueles que necessitavam. E o que eles receberam? A mesma coisa que se recebe hoje alguém que tenta fazer uma casa nesse estilo. Xingamentos, impropérios, está fazendo isso para tomar um benefício secundário, né? Está fazendo isso para conseguir alguma coisa por fora. Somos nós, na nossa mente doentia, julgando o trabalho alheio. Isso a gente vê muito, gente, principalmente entre nós espíritas. Ajudar, pouca gente quer, mas criticar, estamos sempre lá para criticar. E Simão, então, começa a cuidar, limpar feridas, aconselhar, acolher, amparar, pois ele era o mais experiente, o mais velho. Arrependido pela negação, começa aí a deixar de ser o rude pescador de peixes para se tornar o pai amoroso, se tornar a pedra angular do Evangelho do Cristo. Era o Evangelho transformando Simão Pedro. Mas Jesus tinha prometido que transformaria Pedro em pescador de homens. Ele não ia parar por aí. Certo dia Pedro estava cansado, irritado, daqueles dias que a gente acorda mal, que não está legal, alguma coisa está errada, a gente está irritado com coisa que a gente não sabe o que é. E Pedro trabalhou o dia inteiro na Casa do Caminho, de mau humor, dando solavancos e tudo, e chegou uma hora que ele falou, agora não dá mais, fechou a porta e foi para dentro, não queria mais saber. Mas nisso, bate a porta alguém, e Simão grita irritado, já fechamos? Mas o necessitado era impertinente, e acreditem ou não, ele adentrou. Simão replica, já não te disse que já fechamos? Não temos mais como atender ninguém. Quando ele então repara naquele estranho que tinha adentrado, percebe que era o próprio Jesus. Jesus olha para ele e diz, Simão, eu te pedi apenas que apacentasse minhas ovelhas. Simão baixa a cabeça e chora copiosamente. Quando olha novamente, Jesus já tinha ido, já não estava lá. Pedro então recobra suas energias para o trabalho, porque aquele que se propõe a trabalhar pelo Cristo tem que entender que o trabalho é árduo e duro, e continua o trabalho. E com essas e outras situações, essa mensagem, gente, também é de Humberto Campos, tá bom? Essa passagem. Quando Pedro já se amadurece e começa a liderar realmente com madureza, com o espírito mais voltado para as coisas eternas, para as coisas perenes, os valores perenes, Pedro começa a enfrentar situações de dificuldade, mas com uma madureza ainda não vista naquele rude pescador. Pedro e Paulo, apóstolo dos gentios, ainda numa fase, já tinha se convertido, já era pregador, do Evangelho, mas ainda numa fase onde tinha reflexos de sua personalidade intempestiva, austera, entra em contenda com Tiago Menor, o apóstolo que estava à frente nos trabalhos de Jerusalém. Em jogo, uma coisa que interfere na nossa vida aqui como um todo, todos os homens pelo menos, a circuncisão a ser aceita pelos cristãos. Tiago
tinha a intenção que o cristianismo fosse mais aceito pelos judeus e propõe que os cristãos adotassem a circuncisão. Mas Paulo luta e não queria que essa circuncisão fosse aceita. E aí Paulo estava em Antioquia, recebeu a visita de Pedro e organizou uma cerimônia, uma reunião, por que não dizer um concílio, onde pretendia banir de uma vez por todas essa ideia. Ele tinha convicção que receberia de Pedro o apoio sobre suas ideias. Mas Pedro, pressionado por Tiago e aqueles que tinham o argumento em cima da por que não aceitar, recuou no posicionamento. Durante o evento, Paulo atacou Pedro verbalmente, duramente, dividiu as opiniões dos presentes. No momento em que Emmanuel, isso aqui, gente, esse caso é contado no livro Paulo Estevão, de Emmanuel. No momento que Emmanuel nos coloca como sendo um momento de maior risco para o cristianismo nascente. Uma cisão naquele momento poderia significar grandes dificuldades para que o cristianismo crescesse. Esse evento recebeu muito pouca importância por parte das igrejas e tudo mais. O próprio Paulo só citou uma parte desse evento, dessa contenda, ainda colocou lá, né, como sendo assim, eu realmente enfrentei Pedro e tudo, na carta aos Gálatas. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar a menção a esse ponto na carta de Paulo aos Gálatas. Simão, então, sem saber como fazer, como agir, se vê envolvido por uma calma sem igual, totalmente inesperada para o rude pescador. E ele vê, numa visão mediúnica, uma cruz em sua frente, como que indicando o perfeito equilíbrio. Uma linha vertical, indicando o caminho dos cimos dos céus para Jesus, para Deus, e uma linha transversal, de um lado Paulo, do outro Tiago, indicando a importância de ambos para o desenvolvimento do Evangelho. Reconhecendo Pedro, em sua madureza, que a seara do Cristo tinha lugar para mais variados pontos de vistas e que Jesus era o garantidor desse equilíbrio, enquanto todos brigavam, esbravejavam e xingavam, Pedro, amparado pelo Cristo, mantinha sua calma. Então diz com uma voz serena, tranquila, porém firme, impossível de ser contestado: meus filhos, vamos retomar a paz. Paulo está certo. Eu cometi erros aqui em Antioquia e devo repará-los. Vamos retomar? Se dirige a Paulo. Paulo, muito nervoso, muito austero, muito bravo, e diz a ele: Paulo, pode você proceder à leitura do Evangelho? Então Pedro se coloca como aquele que buscava o equilíbrio. Imagine Paulo no Evangelho, lá depois de nervoso. E a situação foi acalmada, e os cristãos continuaram unidos, e o cristianismo floresceu. Essa era a prova de amadurecimento. E como prova de amadurecimento, vou trazer para vocês aqui algumas passagens de Pedro, de suas cartas. Mas, como eu fiz essa palestra foi feita na quarta-feira à noite, eu ainda não tinha dado uma aula ali na evangelização, e agradecer aos pais que confiam a nós a evangelização dos seus adolescentes, mas ali a gente não vai para ensinar, a gente vai para aprender, né? E me preparando para uma aula sobre evangelhos, eu percebi que dos 4 evangelhos, 3 são ditos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho mais à parte, né? E desses 3 evangelhos, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Quem era Marcos? Marcos era sobrinho de Barnabé, o companheiro de Paulo na sua primeira viagem apostólica. Até seguiu com eles um trecho, mas era muito jovem, voltou e foi ficar ao lado de Pedro. Então, a gente sabe hoje que o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito e serviu de base para os Evangelhos de Mateus, que complementou com as suas lembranças, e para o Evangelho de Lucas,
que complementou com as informações colhidas de Maria, mãe de Jesus. O primeiro evangelho foi ditado a Marcos por ninguém menos do que Pedro. Então, se a gente tem os evangelhos, a organização dos evangelhos, principalmente os três, os chamados sinópticos, nós devemos isso a Pedro. Uma informação que eu não tinha, e estamos aí. E essas duas cartas de Pedro foram escritas quando Pedro estava em Jerusalém, em Roma, e no anos aproximadamente 63 e 64, o primeiro, e 65 e 67. Vamos ver a profundidade do conhecimento do rude pescador transformado em pescador de homens. Pela obediência à verdade purificaste as vossas almas, para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. A semente plantada em nós, simples e ignorantes, ela é incorruptível. As nossas imperfeições que fazem a gente ter os desvios, mas é incorruptível. E seguimos. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros neste mundo, a que vos abstenhais dos desejos carnais, que promovem guerra contra a alma. Conclamando todo mundo, não que você deixe de lado totalmente os seus desejos carnais, mas que você os dome, que você tenha controle sobre eles, porque se você não tiver, vai promover uma guerra contra a sua própria alma, você vai se tornar uma pessoa difícil para. E a frase mais famosa dessas cartas: acima de tudo, nós espíritas gostamos bem dessa frase, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se vocês se julgam pessoas que cometeram muitos erros, se você se julga uma pessoa que errou demais, basta começar a amar. E cada gesto de amor vai cobrir uma multidão dos pecados que você cometeu. Palavras de Pedro. E aqui embaixo, só terminando, eu quis colocar essa aqui também, colocando que é uma outra frase muito famosa de Pedro, que a gente gosta muito, é que quando pergunta por que Jesus, o Pedro estava respondendo isso na carta, por que os métodos de Jesus estavam demorando tanto para mudar as pessoas? E a gente encontra muita gente perguntando isso até hoje. Ou seja, já perguntavam lá com 30 anos depois do apostolado de Jesus, mas imagina hoje, 2000 anos depois, todo mundo pergunta, mas os métodos de Jesus não estão mudando as pessoas. E Pedro responde: há contudo uma coisa, amados, que não deveis esquecer, é que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que há demora. O que está é usando de paciência para convosco, ou seja, não tem demora, ele está sendo paciente para nós, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Isso aqui compete com a ideia espírita de que Deus não usa força, não usa autoridade para com os seus filhos, para convertê-los. Dá a eles tempo e amor. Essas são as duas armas de Deus. E Pedro já coloca isso para a gente lá atrás, que estava usando para ele, que vale 1000 anos. Realmente, nós somos espíritos imortais, correto? Não vamos morrer enquanto espírito nunca. Então, 1000 anos, o que vale 1000 anos? 2000 anos, 10.000, 1 milhão, e o tempo vai passando. Jesus está trabalhando aqui na Terra há muitos e muitos tempos. E aqui, gente, até hoje a gente estava comentando um pouquinho, que a gente mais lá atrás, Cadê? Já indicando, a gente estava falando mais cedo. Se vocês quiserem ver o poder desse homem transformado por Jesus, uma palestra sua, uma pregação sua, vou aqui ditar um livro para vocês. Dor Supremo, Vitor Hugo e Zilda Gama, onde nós temos Pedro
no Ostriano, que era um antigo cemitério de Roma, à noite, pregando para os cristãos, na época de Nero, pouco tempo antes de ser morto, e de uma beleza tão grande, que confesso para vocês que eu chorei quando li. Né? E por acaso eu li essa semana, coincidentemente. Deucidência, não é coincidência, é Deucidência. Né? Esse foi lido por mim essa semana. Eu estou lendo esse livro junto com a minha tia que frequenta aqui, jamais nós começamos juntos e estamos lendo esse livro. Né? E foi extremamente bonito a capacidade de Pedro de pregar o amor de Jesus. É emocionante para quem quiser ler. E aí, gente, para nós caminharmos aqui, enfim, temos o pescador de homens. Nós vamos citar o livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora FEB, Chico Xavier, Espíritos Diversos, o capítulo 61, o Natal do Apóstolo, de Irmão X, Humberto Campos. Chegar o momento de Simão ser morto por ordem de Nero, aquele que era o líder dos cristãos, já residente em Roma, já adorados por vários seguidores, já tido como aquele que maior possuidor de conhecimento cristão, fora condenado à morte. Caminhava ele rodeado de várias pessoas que choravam, se entristeciam com aquele momento chegado. Mesmo entre os soldados romanos havia um clima de respeito e de pesar, exceto por um pretoriano, Sertório Aniceto. Esse o maldizia, o insultava, o chamava dos mais impensáveis nomes: ladrão, judeu sujo, lixo humano. Quando foram pregar Pedro, todo mundo conhece a história, Pedro ia ser crucificado, foi crucificado, não aceitou ser crucificado, porque só Jesus o foi, e aí o crucificaram de cabeça para baixo. Era a imagem que eu tinha na primeira foto aqui, quando eu coloquei. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E ali Pedro, sublimado, amparado pela espiritualidade, sofria, mas conseguia se sobrepor àquele momento. E não desfalecia, não morria. Ao final, Sertório Aniceto lança a mão de uma pedra e atira sobre a fronte de Pedro, causando-lhe a morte imediata, aos gritos de "Morra, bruxo!". Simão, já desencarnado, é amparado por ninguém menos do que o próprio Jesus. Acolhido, aconchegado, é conduzido ao plano espiritual elevado a que fazia jus, em uma colônia de recuperação, onde ficou sendo cuidado em companhia de Jesus, relembrando os momentos do Tiberíades, relembrando as pregações evangélicas, as caminhadas com Jesus, todos os momentos. E Pedro era só felicidade, era só alegria. Passada uma semana, Jesus se despede de Pedro, dizendo que teria de partir. "Aonde vais, Senhor?" E Jesus responde: "Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar." Pedro, então, levanta-se e, abrindo mão de todos os confortos, todos os prazeres que ali encontraria, diz a Jesus: "Se tu vais, eu vou também." E como outrora, demandaram juntos, atraídos por centenas de vozes. Era Natal. Cristãos, protegidos pela sombra da noite, cantavam num cemitério em Roma, na Via Ápia. Simão, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria.
anelava, sonhava em ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar na construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si em louvor do Evangelho. Porém, Jesus chega até Simão e fala em voz baixa ao ouvido: Pedro, alguém te chama. Pedro, então, diante daquela multidão, observa um homem de joelhos, caído, chorando copiosamente, segurando em seus braços um filhinho tomado de febre, quase arrebatado da vida carnal. E esse homem fervorosamente pede: Pedro, me perdoa, me ajuda, cura meu filho. Esse homem nada mais era de que Sertório Aniceto, o pretoriano que havia uma semana atrás conduzido Pedro à cruz e causado a ele tantas dores. Simão Pedro prontamente beija a fronte daquele homem caído ao chão, com seu filho ao colo, e com uma vontade que superava todas as outras ali, de fazer o bem, induz todas as suas energias para aquele pequeno ser. E o menino levanta-se e sai curado. Sertório Aniceto, reconhecendo que somente Pedro poderia ter feito aquilo por ele, chora e converte-se ao cristianismo. Para o rude legionário de César, começava vida nova. Mas para Simão Pedro, o serviço apenas continuava e continua até hoje. Esse é o poder do Evangelho na vida de nós, imperfeitos. A transformação de Simão Pedro é exemplo para todos nós. Ele continua conosco, trabalha por nós e nos protege. Nosso muito obrigado a esse Espírito que se entrega, como tantos outros, à melhoria da humanidade. Honremos os nomes daqueles que nos precederam e passaram por tamanhas dificuldades para que o cristianismo chegasse até nós, como aqui está. Jesus nos abençoe.